A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos do nosso curso CFO, Curso de Formação de Obreiros, do nosso IBP. É um prazer, uma alegria estar com vocês para darmos início ao estudo de mais uma matéria para a formação de vocês desse importante curso para a vida pessoal de vocês também, a vida de cooperador na casa de Deus. Muito importante para a Igreja do Senhor, essa formação que vocês estão fazendo através desse curso do nosso IBP. Estamos nessa modalidade diferenciada, não é? Em virtude da pandemia do novo coronavírus, mas o importante é que você se empenhe, se dedique e possa procurar aprofundar-se cada vez mais no que estará aprendendo, no que já está aprendendo, no que ainda vai aprender, para que a sua vida espiritual, a sua vida ministerial e principalmente o seu serviço a Deus na casa do Senhor seja sempre feito com excelência. Então eu espero que esses momentos de aula, videoaula, e possa ser edificante para você e possa servir também para a sua vida prática. Nós estaremos durante esse próximo período, serão 4 aulas, depois a avaliação, estaremos estudando um pouquinho, pensando, meditando um pouco sobre o assunto proposto no currículo do curso de formação de obreiros. A matéria agora é doutrinas e costumes. É o que nós vamos estar estudando. Você deve ter já a sua apostila, não é? Doutrinas e costumes. E é essa aí a apostila que nós vamos trabalhar. Vamos basear-nos na apostila e fazer os nossos comentários, nossas aplicações dentro da apostila do curso. Tá? Estaremos então durante 4 aulas, 4 videoaulas, procurando abordar toda a apostila. Hoje nós vamos começar, e você pode acompanhar aí a partir da página 1, que trata justamente as doutrinas bíblicas e os bons costumes. Temos logo de início a finalidade do estudo, que é apresentar a visão bíblica correta do assunto e possibilitar uma definição básica entre a diferença que existe entre doutrina bíblica e costumes humanos. Quero só fazer uma observação a vocês. Eu estou gravando da minha casa, no meu escritório aqui em casa, então não estou num estúdio. Então, se surgir qualquer outro barulho assim que vocês ouvirem, barulho de porta, barulho de vozes, ou até o cachorro latindo no quintal, vocês ignorem, tá? Porque não é um estúdio profissional, não. Tá? Então, qualquer barulho extra pode aparecer na aula aí. Mas não vai impedir a gente de fazer o nosso trabalho, não. Tá bom? Então, só quero deixar essa observação aí para vocês. Vamos voltar, então? Doutrinas bíblicas e bons costumes é apresentar, então, essa definição e as diferenças existentes entre doutrinas ou doutrina bíblica e costumes humanos. Então vamos tratar aqui do que essa introdução nos diz. Por muito tempo o assunto vem sendo alvo de controvérsia, uma vez que existem denominações que não diferenciam doutrina e costume, gerando assim muita dificuldade na dinâmica e na compreensão da salvação e do comportamento cristão adequado. Essa é uma realidade que ainda ocorre nos dias atuais, de denominações evangélicas
que misturam a questão de doutrina e costume, chamam o costume de doutrina e por aí vai. Então é importante que quem está se preparando para melhor servir ao Senhor possa compreender bem essa questão. Pensando nessa questão dessa mistura, nós já encontramos isso já nos evangelhos, nos tempos de Jesus. Durante o ministério terreno de Nosso Senhor, alguns anciãos, alguns líderes, fariseus, escribas, líderes do povo, eles davam demasiada importância, ênfase às suas próprias tradições, aos seus próprios costumes religiosos, em detrimento até da palavra de Deus. Em alguns confrontos que Jesus teve com aquela liderança, aqueles homens, nós encontramos o Senhor Jesus alertando com relação a isso. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 6, a seguir até o 8, nós lemos o seguinte: E ele, ou seja, Jesus, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ou me honram, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Perceba que Jesus está censurando os líderes religiosos dos judeus, referindo-se a uma profecia de Isaías, que tratava justamente da falsa adoração, porque, embora o povo dos dias de Isaías, que por ele foi censurado, eles realizavam os cerimoniais, as festividades solenes, as reuniões de cultos, as festas, os sacrifícios, eles o faziam, mas apenas de lábios. Por isso que Jesus chama aqueles líderes de hipócritas, dizendo e mostrando claramente que aquela geração de Isaías também, em grande parte, constituíam-se de hipócritas, porque aparentavam viver uma vida de devoção religiosa, mas na verdade não havia essência. O coração deles não estava na devoção, no culto, no serviço a Deus. E embora praticassem os rituais, os cerimoniais, até mesmo no seu aspecto externo de forma correta, mas não de coração, apenas de lábios, porque o coração, na verdade, estava inclinado a práticas do pecado. Por isso eles eram hipócritas, falsos, não era real, não era verdadeiro aquilo que eles praticavam. Então, baseado nessa profecia, Jesus censura os fariseus, censura os escribas, censura os líderes judeus, comparando-os com aquela geração de Isaías. E, em particular, com relação a eles, Jesus disse que eles ensinavam doutrinas que são mandamentos de homens. Veja, a grande questão aqui é que eles acrescentaram aquilo que já estava prescrito na lei de Deus, os mandamentos do Senhor. Eles acrescentaram mandamentos de homens, doutrinas de homens. E isso foi
aos poucos, certamente, se avolumando, de maneira que esses mandamentos humanos vieram a se equiparar, em alguns casos até a superar os próprios mandamentos de Deus. De maneira que eles até valorizavam mais os seus próprios mandamentos humanos do que os mandamentos de Deus. Por isso que no versículo 8 do capítulo 7 de São Marcos, Jesus disse: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. E aí ele cita algumas: o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Observe a expressão, deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens. Esse é o grande problema. Como citamos na introdução, muitas denominações evangélicas, infelizmente, encaixam-se nesta expressão, onde deixam o mandamento de Deus e retêm a tradição dos homens. E isso, meus queridos irmãos, é totalmente inapropriado e não tem nada de cristão, porque não se baseia na verdade revelada das Escrituras. Então é isso que a gente também quer deixar bem claro nessa nossa introdução. A apostila depois ela passa a definição dos termos do nosso estudo, que são apresentados aqui. Em primeiro lugar, a doutrina bíblica. E a palavra doutrina, segundo a nossa apostila, significa ensino normativo. O que é um ensino normativo? É aquele ensino que estabelece regras de conduta ou modos de se portar. Então a doutrina, ela traz em si essa questão de ser um ensino normativo. Ela estabelece regras, modos de se comportar, regras de conduta. Portanto, a doutrina bíblica estabelece-se como regra de fé da igreja. A doutrina bíblica, ela é caracterizada por 5 tópicos ou pontos importantes. Primeiro, a doutrina bíblica é divina. Daí nós entendemos que a doutrina exposta na palavra de Deus, na Bíblia, ela vem de Deus. Porque a Bíblia, ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Daí que a doutrina, o ensinamento bíblico, a nossa regra de fé, ela é divina, oriunda de Deus, vem de Deus. Segundo tópico, a doutrina bíblica, ela é universal. Ela se aplica a todos os cristãos em toda parte do mundo, em todos os lugares, independentemente das características de regiões do planeta. Terceiro ponto, a doutrina bíblica, ela é imutável, uma vez que ela se origina em Deus e Deus não muda. A doutrina bíblica também não sofre mudança. Não é como uma constituição de um país, que ela pode ser alterada, acrescentada, pode se retirar pontos, parágrafos, não é? A doutrina bíblica não. Ela é imutável, ela não muda de forma alguma. Ela também é acultural, ou seja, ela não está sujeita à cultura
de determinado povo de qualquer nacionalidade. Em quinto ponto, a doutrina bíblica ela é atemporal. Ela não está sujeita a um prazo de validade. Dura um tempo, depois não dura mais. Ou essa doutrina, por exemplo, certa doutrina específica da Bíblia, ela teve sua validade para o passado, mas não tem validade para o tempo presente. Não. A doutrina bíblica, ela é constante e sempre aplicável em qualquer tempo da vida cristã, da história humana. Repetindo então, aqui recapitulando 5 pontos relacionados à doutrina bíblica: divina, universal, imutável, acultural e atemporal. Com relação aos costumes, e aqui na letra B a apostila fala bons costumes. Aqui relacionado à igreja nós estamos pensando, contexto de igreja, tá bem? Contexto de igreja, porque estamos tratando doutrina bíblica, então vamos pensar em bons costumes relacionados à questão da igreja. Então, com relação à igreja, os bons costumes é a forma correta de expressão, incluindo o porte, a postura e o comportamento do povo de Deus na sua peregrinação às mansões celestiais. Então, é a forma correta de expressão, porte, postura e comportamento. Tudo isso chamamos de bons costumes. Com relação aos costumes sociais, são eles caracterizados também por 5 pontos, em contraste com a doutrina bíblica. Por exemplo, quando falamos que a doutrina bíblica é divina, os costumes são humanos. É oriundo da vida humana, do homem que vive em sociedade. Então a doutrina é divina, o costume é humano. A doutrina é do céu, o costume é da terra. A doutrina é de Deus, o costume é do homem. A doutrina é universal, o costume é regional. Os bons costumes, na questão aqui, eles são regionais. E isso é facilmente identificado quando você viaja, por exemplo, até mesmo dentro do Brasil. Quando você sai de um estado do Brasil e vai para outro, você já observa que ali onde você chega existem costumes que não são comuns aonde você vive. Nós que moramos aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, somos oriundos daqui, quando vamos à região norte e nordeste, por exemplo, nós já notamos diferenças regionais que fazem parte dos costumes daquela região. Então a gente tem aquele impacto cultural. E quando saímos então do país, saímos do Brasil, vamos para qualquer outro país, nós vamos ter um choque muito grande com relação aos costumes, porque vamos perceber ali diferenças gritantes com aquilo que nós estamos acostumados. Então, os bons costumes, na questão aí, são regionais. Em outro aspecto também, os costumes, eles são mutáveis. O costume é mutável. Lembre-se que eu disse que a doutrina ela é imutável, ela não muda. Os bons costumes, sim, ou os costumes, bons costumes, claro, também, quando a gente fala costumes e bons costumes, estamos nos referindo à mesma coisa, eles são mutáveis, eles mudam. E é evidente, é só você dar uma olhada na história, não precisa ser muito antiga, mas retrocedendo
a certos aspectos de nossos pais, nossos avós, nós vamos observar que alguns costumes que eles tinham, que era normal nos tempos deles, já não são mais aplicados ao nosso tempo. Não é verdade? Dentro da igreja, por exemplo, relacionando-se aqui à questão da Assembleia de Deus, que é uma denominação onde se deve analisar essa questão de doutrinas e costumes, por isso fazemos isso na matéria. Houve tempo dentro das Assembleias de Deus que eu, particularmente, não participei, porque quando já cheguei, me converti, isso já não existia, mas os mais antigos falavam que quando se chegava nas igrejas, nos templos, havia uma peça ali, um móvel, onde os homens penduravam os seus chapéus para poder participar do culto. Então era comum, era costume os homens andar de chapéu. Então eles tinham na igreja o lugar de chapéu. Hoje ninguém quase usa chapéu. No Brasil usa-se muito boné, né? Chapéu, eu acho que muito difícil. Até nós aqui que estamos bem próximo de Campinas, Campinas aqui, anos atrás, na época em que era muito comum aos homens, não apenas da igreja, mas em geral usar chapéu, Campinas tinha uma antiga e famosa fábrica de chapéu, que era Chapéus Cury. Chapéus Cury. Porque vendia-se muito chapéu. Hoje, chapéu é uma coisa mais para a área rural, para aqueles que participam de rodeios, não é? Ou raramente para alguns homens, alguns para mulheres, mas dependendo da classe social, ou alguns eventos muito específicos que elas vão participar, mas restringiu-se muito. Mas antigamente não, antigamente o uso do chapéu era um costume social. E na igreja também os irmãos iam de chapéu. Hoje ninguém mais vai de chapéu na igreja, né? Então veja como mudou. Estou pegando um exemplo, tem muitos outros exemplos e que mostra como os costumes mudam. É claro que se alguém quiser usar chapéu hoje, ele pode usar, andar para lá e para cá de chapéu, não tem problema nenhum, só que ele vai ver que não é um costume. Costume quando a maioria da sociedade, da comunidade, adere àquilo e pratica. Aí se torna um costume social. Às vezes é um costume individual, porque tem isso, mas nós não estamos falando de costume individual. Nós estamos falando do costume no sentido coletivo. Uma prática que se apegou à sociedade, durou um tempo, porque ele é mutável, ele muda. O quarto aspecto aqui com relação ao costume, que ele é cultural. Ele depende muito da cultura do povo, da cultura da comunidade. Ele está intrinsecamente ligado à cultura daquele povo, daquela comunidade específica de determinada região. Em quinto aspecto também, o costume ele é temporal. Temporal. Ele está restrito a um tempo específico. Ele dura um tempo, depois ele passa. Claro que existem costumes que perduram por mais tempo, mas existem aqueles costumes que passam rapidamente. Eu me lembro também, com relação à roupa, por exemplo, houve um tempo que os homens usavam aquelas calças chamadas boca de sino, lembra? Boca de sino. Tinha também, nessa mesma época, os homens usavam aqueles sapatos com aquele saltão, aqueles saltos quadradão, né? Grande, né? E o pessoal se sentiu o máximo com aquelas calçonas com a boca de sino. Isso durou um pouquinho tempo. O tempo, né? Também essa questão da mudança e do tempo estão relacionados. Quando falamos que o costume é mutável, estamos dizendo também que ele é temporal.
Ele dura um tempo, ele tem um tempo de duração. E assim, vemos claramente a diferença entre o costume e a doutrina. Costume e a doutrina. A doutrina é como aquela montanha imensa, aquele Everest. Pense no Monte Everest. Aquela montanha extraordinária de mais de 8.000 metros de altura, que está lá. Passam-se décadas e décadas lá no Nepal, não é? E passam-se anos, anos, e passam-se séculos e séculos, ela continua lá. Gerações passam e ela continua lá. A doutrina é assim. Os costumes não. O costume é como os povos que vivem ali ao pé do Everest, próximo ao Everest. Eles vão passando, vão se renovando, vão mudando, vão morrendo gerações, outras vão aparecendo, mas eles vão sempre passando. O Everest continua. Assim são os costumes. Eles vão passando, mas a doutrina bíblica permanece. Porque é divina, é de Deus, e todos nós sabemos que Deus é a rocha dos séculos que permanece para sempre. Na letra C dessa nossa parte de estudo, fala sobre o dogma. O dogma é descrito como sendo ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa e, por extensão, de qualquer doutrina e sistema. Não apenas na questão religiosa, mas também de certos ensinos humanos e também de alguns sistemas humanos. Dogma. Existem essa questão do dogma como ponto fundamental e indiscutível, no sentido aqui de uma doutrina religiosa. Por exemplo, nós costumamos, quando pensamos em dogma, pensar um pouco na Igreja Católica Romana, que usa muito essa questão do dogma, que é um ponto de ensino deles, da doutrina deles, que é indiscutível e fundamental. Por exemplo, existe o dogma da infalibilidade papal. O dogma da infalibilidade papal. Que ensina que o Papa, em determinadas situações, circunstâncias, faz pronunciamento, enrosquei um pouquinho agora, faz pronunciamento ou declarações que são verdades indiscutíveis e inerrantes. É um dogma para eles. Não é tudo que o Papa fala, mas diante de certas circunstâncias e situações ocorre isso. Outro dogma da Igreja Católica, o dogma da virgindade perpétua de Maria. Dogma, não se mexe nisso. E por aí vai, existem dogmas em outros sistemas religiosos também. Agora, nós devemos observar que tanto as doutrinas bíblicas e os dogmas religiosos ou não, são debatidos no mundo de hoje. Por quê? Porque se diz, no mundo de hoje, que não existem verdades absolutas. Com relação aos dogmas, por exemplo, do catolicismo romano ou de outros círculos e sistemas religiosos, nós, de acordo com a palavra de Deus, os reprovamos alguns deles, não é? Mas a doutrina bíblica, nós não temos esse direito de questionar no sentido de debatê-la para saber se é verdade ou não. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e conduta. Então, as doutrinas bíblicas, para nós, que
cremos na palavra de Deus, que aceitamos a Bíblia, as doutrinas bíblicas para nós se tornam um dogma, porque nós encaramos isso como ponto fundamental e indiscutível. Agora, formar um dogma que não tem base bíblica, aí é perfeitamente discutível e podemos muito bem não aceitar. Mas no mundo de hoje, onde as pessoas, nos meios acadêmicos, outros meios também, as pessoas gostam de questionar muito, porque vivemos uma época em que cada um tem a sua verdade, não é? E onde não existe verdade absoluta, se ensina isso, né? Não existe verdade absoluta. Mas a verdade, falando, usando trocadilho muito da palavra verdade, o que ocorre é que quando alguém diz não existem verdades absolutas, ele já está estabelecendo uma verdade absoluta. Porque só de afirmar isso, já está afirmando uma verdade absoluta. Então, a grande questão é justamente o seu ponto de vista e a sua cosmovisão. E nós também vamos pensar nisso durante o nosso estudo. Mas tudo que se diz respeito às doutrinas bíblicas, infelizmente hoje também, por muitas pessoas, por muitos céticos e até por muitos teólogos liberais, já estão sendo discutidos tudo isso. Com relação aos dogmas aqui, a apostila cita convicções filosóficas, científicas, que são tidas como válidas. Já na página 2, nós temos a questão do ritualismo. O ritualismo. Quando falamos de ritualismo, nós pensamos num ritual. O que é um ritual? Um ritual ele é formado de palavras, gestos, formalidades, que normalmente são imbuídos de um valor simbólico. Cada gesto, cada palavra, cada formalidade, cada prática que é feita num ritual tem um sentido simbólico. Isso é ritualismo. O ritual da maturidade. Por exemplo, existem tribos indígenas em que o jovem índio ele passa por um ritual onde ele vai, a partir daquele momento, se tornar um homem. E ali existem palavras ditas, existem ali as pessoas que fazem parte de todo aquele ritual, existe uma série de fatores, gestos, às vezes danças, às vezes a forma certa da pessoa se sentar, enfim, uma série de coisas, cada coisa que é feita tem um sentido simbólico relacionado à maturidade da qual aquele jovem vai fazer parte. Então nós temos essa questão do ritualismo, não apenas nos grupos religiosos, mas em diversos grupos, ramos e da sociedade, nas mais diversas comunidades, clubes, sociedades secretas e outros mais grupos que desenvolvem vários tipos de rituais também. Depois nós temos a questão da cultura, que também é citada pela nossa apostila. E com relação à cultura, é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Essa é uma das definições de cultura que também queremos acrescentar àquilo que a apostila está trazendo para nós. Então veja, conhecimentos, crenças, a arte,
a moral, os costumes, os hábitos, as capacidades adquiridas pelo homem, como membro de uma sociedade. Isso tudo forma a cultura. A cultura. Por isso que nós temos as chamadas, por exemplo, cultura oriental. Cultura oriental, quando vem isso a gente pensa naqueles países do Oriente, com a sua cultura característica. Pense, por exemplo, nos japoneses, que é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Então, tudo aquilo que forma aquela cultura, há esses aspectos característicos que nós perfeitamente, claramente observamos. Mas existe também a cultura ocidental, da qual nós fazemos parte. Existe, por exemplo, a cultura pop, né? Cultura pop, para quem está envolvido aí com a área jovem, música, aquela coisa toda, existe a cultura pop, a arte, né? Chamada cultura pop. Temos também a expressão cultura indígena. Cultura indígena, que é tudo aquilo relacionado à questão do índio. E isso é diferente também de uma tribo para outra tribo também. E existem outros aspectos relacionados à cultura. Veja como estamos entrelaçando tudo isso com relação ao nosso estudo. Daí, nós entramos na página 3, que fala sobre o padrão bíblico da igreja. Qual seria o padrão bíblico da igreja? E aí nós vamos estudar a questão da igreja e a vontade de Deus, a igreja e sua vocação. Vamos ver a questão da vocação como novo estilo de vida da igreja do Senhor Jesus. Mas vamos deixar isso para a próxima aula. Vamos parar aqui e deixar a nossa primeira aula como introdução da matéria para todos nós. Tá bem, meus queridos? Que Deus os continue abençoando e até a próxima aula. Um abraço para vocês.